Seminário no Ar, um estudo bíblico sobre o tema Reino de Deus e Reino das Trevas. Aula número 50. O reino de Deus no futuro será exemplo de justiça. Deus exalta a justiça. Seu desejo é engrandecer a justiça e fazê-la gloriosa. A justiça é a base do trono de Deus. A justiça é também a base da natureza, da própria natureza de Deus. Deus não exige justiça por uma questão de capricho, mas por uma questão básica da sua natureza, a qual ele mesmo não pode negar. Portanto, o próprio Deus não pode abrir mão da justiça. Isto ficou patente no Calvário, quando, por causa da justiça de Deus, a condenação estava determinada sobre todos os homens. Deus, no entanto, queria salvar a humanidade. Então ele cumpriu a justiça, mas enviou seu próprio Filho para ser a propiciação pelos nossos pecados. Desta forma, ele cumpriu a justiça, mas, por outro lado, também usou de misericórdia, outra base da sua própria natureza. E o reino de Deus, que há de se manifestar no futuro, em toda a sua glória e plenitude, há de ser um exemplo de justiça. Mas perguntemos nós, exemplo para quem? Para o restante da humanidade que não terá sido regenerada, aqueles que sobreviverem às catástrofes nucleares dos fins dos tempos, para Satanás e suas hostes, seus demônios, todos estes principados e potestades, tanto humanos quanto espirituais, precisam saber, conhecer o que é a justiça, verdadeira justiça, que haverá no reino futuro de Deus, o reino milenar de Jesus aqui na terra. Será um reino de paz e justiça. Jesus pessoalmente reinará, governará aqui na terra, tendo sua base, sua capital em Jerusalém, e demonstrará para toda a humanidade, para todo o restante dos homens, o que é paz e justiça. O mundo conhecerá pela primeira vez paz e justiça aqui na terra, por ocasião da segunda vinda de Cristo, quando ele aqui inaugurar o seu reino milenar. O mundo conhecerá pela primeira vez paz e justiça. Naquele reino, Deus estará presente de uma forma muito firme. Deus estará presente quase que da mesma maneira que ele estava presente no Éden, no início da criação do homem. Vamos ler Malaquias 4, versículo 4. Você vai atentar para uma característica muito interessante deste reino milenar, que é o reino futuro de Deus, o reino humano de Deus aqui na terra. Malaquias 4, versículo 4. O final, portanto, do Antigo Testamento, que de certa forma está confirmado também no final da Bíblia, no Apocalipse. Em Malaquias 4:4 nós lemos: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo. Por que Deus nos diz para nos lembrarmos da sua lei? Porque a lei estará em vigor. Mas alguém dirá, a lei não já passou? A lei não já acabou? Não, a lei não passou. O próprio Jesus disse que os céus e a terra podem passar, mas não cairá um i, nenhum tio sequer da lei. A lei não passou. E lá no Apocalipse nós lemos, eu a todo aquele, Apocalipse 22:18, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, o livro de Apocalipse, e de certa forma a Bíblia toda. Eu testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Então, de certa forma, está lá no fim da Bíblia enfatizada a sua importância. Mas aqui em Malaquias 4, versículo 4, nós lemos a respeito da própria lei de Moisés. Não é agora a lei de Deus, é a lei de Moisés que não passou, não passará. A lei de Moisés estará em vigor literalmente. Vamos fazer uma diferença que talvez convenha fazer. A lei de Deus nunca passou, nem jamais passará. A lei
de Moisés, no entanto, a lei cerimonial de matar carneiros, cordeiros, estabelecer sacerdotes humanos, aqueles rituais, as festas da Páscoa, Pentecostes e todos os demais dias santificados, todos aqueles rituais com respeito aos levitas, ao templo, à arca da aliança, ao propiciatório, tudo aquilo estará em vigor novamente no reino milenar, no milênio, portanto, no futuro. Tudo aquilo estará em vigor novamente. Hoje, aquelas coisas não estão em vigor, porque já foram superadas por um sacrifício mais perfeito, por um sacrifício mais amplo e abrangente, por um sacerdócio mais perfeito, mais amplo e mais abrangente. Você pode ler isto no livro de Hebreus, a respeito deste sacerdócio de Jesus, mais perfeito do que o sacerdócio arâmico de Arão, irmão de Moisés. Os sacrifícios que se ofereciam não se podem comparar ao sacrifício do Filho de Deus. No entanto, este sacrifício terá a sua data de encerramento, quando o Espírito Santo for retirado da terra junto com a igreja no arrebatamento. Então não haverá aqui na terra sacrifício e nem quem aplique o sacrifício de Jesus no Calvário. A lei de Moisés voltará à tona. Será cumprida não somente a lei de Deus, a lei eterna, mas a própria lei cerimonial de Moisés estará em vigor. Nós vemos o detalhe a respeito deste tema no livro de Ezequiel. Os capítulos 38 e 39 praticamente encerram o que é importante a respeito da grande tribulação, a destruição de Gog e Magog, a destruição da Rússia, de toda a doutrina, ideologia esquerdista. Tudo isto será derrotado, arrasado lá em Israel, pelas mãos do próprio Deus. Os capítulos 38 e 39 de Ezequiel falam amplamente sobre este tema. A partir do capítulo 40 de Ezequiel, nós entramos numa totalmente diferente fase da profecia, a visão do templo futuro. Este templo que Deus revela ao seu servo Ezequiel, dos capítulos 40 até o capítulo 42, é o novo templo que não terá sido feito por mãos humanas. Ele não será feito, não será fabricado com tijolos, com pedras, mas será um templo eterno, perfeito, maravilhoso. Este templo descerá com a nova Jerusalém que desce do céu. Nós já falamos sobre ela lá no livro do Apocalipse. Esta nova Jerusalém que desce do céu, lá no capítulo 21, dos versículos 2 até o versículo 5. Esta nova Jerusalém trará também o seu templo para a habitação de Deus. E este templo será muito glorioso, porque não será feito por mãos humanas. Este será um templo verdadeiramente glorioso. Mas não é só o templo. No capítulo 43 de Ezequiel, a religião revivificada está lá, bem claro. A glória de Deus enche o templo. Deus dará vida àquela religião que anteriormente fora morta. Deus dará vida àquela religião. Deus consagrará ou exigirá que os sacerdotes consagrem o altar, e diz que Deus mesmo aceitará a oferta de sacrifícios de animais que for oferecida sobre aquele altar. Então, aquela religião judaica, israelita, a lei de Moisés, lei cerimonial de Moisés, estará novamente em vigor. No capítulo 44 de Ezequiel, nós lemos a respeito das reformas necessárias no ministério, entre os sacerdotes, entre os levitas. Tudo aquilo será feito de acordo com a vontade de Deus e será restaurado tudo o que dantes já fora revelado a Moisés por boca do próprio Deus, lá no deserto do Sinai. Toda a lei cerimonial estará em vigor sem exceção nenhuma. Nos capítulos 45 e 48 de Ezequiel,
nós lemos a respeito da repartição das terras. Toda a terra de Israel será repartida, dividida entre as 12 tribos. Israel será novamente organizado em tribos. As tribos de Israel serão separadas. Cada tribo terá a sua terra. No capítulo 46, se fala das festas e demais cerimônias religiosas. Tudo isto será devidamente restaurado como era antes. No capítulo 47, nós lemos a respeito do aspecto sobrenatural, a torrente das águas purificadoras. Jesus estará em Jerusalém, no seu trono. O Monte das Oliveiras será fendido para o norte e para o sul. E então as águas que sairão será como que uma grande nascente, uma spring, como existe nos Estados Unidos, uma nascente gigante, um rio nasce repentinamente, um rio grande, caudaloso, nasce repentinamente em um determinado lugar e as suas águas começam a correr. Em Jerusalém também será assim, debaixo do trono de Jesus, no Monte Sião, as águas sairão e descerão aquele vale e passarão pelo monte, anteriormente Monte das Oliveiras. Até hoje ainda existe o Monte das Oliveiras, mas ele será fendido quando Jesus vier. As águas passarão e irão até ao Mar Morto, dando vida àquele que hoje é um mar morto. Isto porque as águas serão muito puras e cristalinas e dissolverão os sais que estão em abundância hoje naquele mar morto e, em consequência desta dissolução dos sais, haverá uma concentração menor de sais que propiciarão haver vida no mar morto. O mar morto terá vida. E estas águas purificadoras serão para cura dos povos, as árvores que nascerão de um lado e de outro. Então este é o elemento sobrenatural. Cura para todas as enfermidades, para quem passar ali, porque o impuro não passará por aquele lugar. Desta forma, nós vemos que do capítulo 40 de Ezequiel em diante, tudo é dito a respeito da restauração religiosa deste reino futuro e glorioso. Aquele que conhecer a lei hoje levará vantagem. É melhor entrar fundo na palavra de Deus e procurar conhecer o que é dito a respeito da lei e dos princípios que estão envolvidos ali. Nós lemos, por exemplo, em Ezequiel 45, versículo 8, o seguinte, é uma palavra muito interessante. Esta terra será a possessão do príncipe em Israel. O príncipe é Jesus. Terá uma terra para a sua possessão. E diz, os meus príncipes, o príncipe é Jesus. Os príncipes são os líderes do povo. Nunca mais oprimirão meu povo. Antes distribuirão a terra à casa de Israel, segundo as suas tribos. Haverá justiça social. Todos em Israel receberão a sua parte. Será uma verdadeira demonstração total e cabal de justiça aqui na terra. Todos terão o seu pedaço. Todos terão o seu quinhão. Assim, Deus fará no seu reino futuro, mas ele já quer fazer isto no seu reino atual. Em sentido espiritual, em sentido verdadeiro, ele quer que habite justiça no reino dele. Preste atenção a isto para o seu proveito espiritual. Amém.